Oi, crianças, tudo bem por aí? Espero que estejam bem e animados para a gente começar mais uma aula hoje. E então, você já viu uma janela com cortina? Para que servem as cortinas, hein? Para tampar da claridade do sol, para proteger os móveis da casa, para enfeitar a nossa casa, não é? Então vamos aprender um pouquinho mais sobre as cortinas. Sabe uma outra coisa que a gente faz como costureira? Cortinas, né? Para que a gente faz cortina? Primeiro, eu faço para poder enfeitar os ambientes e faço também para poder tirar a luminosidade do ambiente onde eu estou. Eu quero dormir um pouco mais tarde? Fecho a cortina, né? Então isso é uma coisa que as pessoas fazem, então a gente faz isso também. Nesse caso aqui, eu fiz uma cortina que foi feita só para poder enfeitar esse ambiente. Olha como que eu fiz. Eu comprei esse tecido laranja, 1,20 m, né, que é o tamanho que ele ficou aqui, e cortei desse 1,20 m 40 centímetros para poder fazer essa parte laranja. Aqui esse enfeite ele foi feito com 8 centímetros. E além disso tem lá aquelas alcinhas, né, para poder segurar. Cada alcinha daquela tem 4 centímetros e depois eu coloquei lá um enfeitinho nos lados, né, da mesma cor aqui para poder ficar aí uma questão bonitinha. Quer dizer, para eu poder fazer tudo isso, eu tive que conhecer de matemática. E aí, gente, tem uma outra questão também que eu utilizo, né, a matemática, é quando eu tenho essa cortina para poder quebrar a luminosidade desse ambiente que eu tenho aqui, que é um quarto. Eu preciso de fazer com que esse quarto fique escuro, né? E também para poder fazer a estética, fica bonito na minha casa, uma cortina para poder enfeitar. Como é que foi que eu fiz essa cortina aqui? Vocês verem, é uma cortina que tem um pouco de babadinho, né, aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer a medição da minha janela. Então aqui eu tenho uma janela que tem 1,5 m, né? Subi num banquinho e fiz a medida aqui em cima. Ela aqui, quando eu fiz a medida, ela me dá 1,35 m de altura. Então ela tem de altura 1,35 m e tem 1,5 m de largura. Mas o que acontece? A hora que eu fui comprar o tecido, eu comprei passando um pouco da cortina lá em cima, passando um pouco aqui embaixo e passando nas laterais. Então eu comprei 1,70 m de altura, né? E aqui do lado, para fazer as duas partes, eu comprei 2 metros, que foi o que deu para eu poder fazer nessa cortina. Lembra que eu falei para vocês que tem a costura reta que a gente faz? Para fazer o acabamento dessa cortina aqui do lado, eu costurei fazendo o acabamento. Dei uma dobrinha para dentro e costurei fazendo o acabamento. A mesma coisa, eu fiz uma bainha, a gente chama de bainha, né? Então lá, ó, eu comprei um pouco mais de tecido para eu poder virar a bainha. Virando a bainha, também fiz uma costura reta para poder segurar essa bainha. E ficou essa belezinha de cortina aqui. Gostaram? Vamos conversar um pouquinho sobre essas medidas? E nós vamos aprender a utilizar a régua para fazer medições. Nós temos aqui alguns pedaços de tecidos e também uma régua de 15 centímetros. Para medir um pedaço de tecido, nós vamos posicionar a régua sobre o tecido, colocando na marcação 0, a beirada do tecido que nós queremos medir. Nós vamos medir este comprimento. Portanto, observamos que do 0 ao 1, nós temos a marcação de 1 centímetro. De 1 a 2, também mais 1 centímetro. De 2 a 3, mais 1 centímetro. Ou seja, cada espaço desta demarcação é 1 centímetro. Portanto, para medir o tamanho deste tecido, nós posicionamos o 0 na beirada do tecido e vamos observar em qual ponto ele termina. Então, contem comigo. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Tem esse tecido. Muito bem. Para medir o comprimento deste outro tecido, faremos a mesma coisa. Colocaremos a régua sobre o tecido e vamos posicionar o 0 na beirada do tecido e vamos observar a marcação de onde finaliza o comprimento desse tecido. Contem comigo. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 centímetros. Isso! E vamos medir este outro tecido, colocando a régua sobre o tecido xadrez, posicionando a beirada do tecido no 0. E vamos observar onde finaliza o comprimento deste tecido. Contando comigo. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Muito bem!
Então, na sua casa tem cortinas? Nas janelas, ou no banheiro, ou na cozinha? Vamos continuar nossas medições? Muito bem, pegue novamente a régua, ou uma trena, ou uma fita métrica e vamos medir alguma janela da sua casa que você queira pôr uma cortina bem linda. Então, você quer colocar a cortina só na janela? Qual tamanho será? Se você quiser colocar uma cortina na parede inteira, qual o tamanho será? Lembre-se que para a cortina é necessário deixar um pouco mais de tecido para cima, para baixo e para os lados, não é mesmo? Assim como a Nídia nos ensinou. Muito bem, então faça sua tarefinha, anote tudo no seu diário geométrico e eu te espero amanhã, combinado? Beijinhos, tchau, tchau!